Já deu 10 horas. Senhoras e senhores, eu queria, acima de tudo, desejar boas-vindas a todos vocês que estão acompanhando esses webinars da Câmara Alemã. Esse é o primeiro webinar com um tema um pouco mais industrial que a gente teve a ideia de fazer. É claro que a gente já teve nas últimas semanas uma série de webinars com temas jurídicos, de inovação, de gestão remota e por aí vai, mas esse é o primeiro que a gente vai falar de fábrica, de indústria, de fato. E caso você goste, é claro, as sugestões são sempre bem-vindas. A gente pode tornar isso aqui uma série, chamar outros painelistas e por aí vai. A gente sabe que o momento é crítico. Nós da Câmara, obviamente, nos posicionamos de forma com que cancelemos todos os eventos ou então adiá-los, e a gente está tentando ao máximo, pelo menos uma vez por dia, transmitir algum webinar. E como eu disse, esse é o primeiro com um tema um pouco mais industrial, então a gente está muito feliz de receber esses painelistas aqui que daqui a pouco vão se apresentar. O mais importante de tudo é vocês saberem que a gente tem embaixo da tela aí de vocês duas formas de comunicação com a Câmara e com os painelistas e com o webinar de uma forma geral. Uma é a caixa de Q&A, Questions and Answers, perguntas e respostas, e o outro é o chat. O chat ele serve basicamente para você fazer algum comentário, compartilhar algum benchmarking, alguma afirmativa, mas o que eu quero atentá-los é vocês usarem o Q&A. O objetivo desse webinar é que seja bem interativo, então você vai poder fazer quantas perguntas você quiser clicando nesse botãozinho do Q&A que fica aí embaixo à esquerda da tua tela. Se a gente não responder na hora, é porque o Denis vai abordar na pauta depois, mas caso não, a gente interrompe o Denis e já contribui com a discussão. Então, vale mencionar que você tem que ficar atento a esse Q&A para fazer sua pergunta e ela será respondida. Caso não, será no final. Tá? Apresentando muito rapidamente e agradecendo, por último, mais uma vez o Felipe, o Wilson e o Denis, que são responsáveis, respectivamente, pelas fábricas da Schott, da Festo e da Continental. A gente vai abordar um tema aqui bem interessante, principalmente nos tempos de hoje, onde eles vão poder compartilhar a experiência de toda essa gestão de fábricas, mesmo em meio ao Covid-19. Tá? Mais uma vez, muito obrigado a vocês, painelistas. Eu tenho uma profunda admiração por empresas e pessoas que gostam de compartilhar conhecimento, e isso está no DNA de vocês. Então, em nome da Câmara, a gente fica muito feliz em poder recebê-los, tá bom? Denis, queria passar a palavra para você, se pudesse apresentar e apresentar os palestrantes e a gente começar o webinar. Vou deixar a bola contigo. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom, eu vou fazer uma pequena introdução dos nossos painelistas que vão estar participando aqui do webinar de hoje, tá? Então, vou falar um pouquinho do Felipe. O Felipe Figura é o Plant Manager da Schott, a empresa da indústria farmacêutica. O Felipe já está há quase 10 anos já no grupo. Além de experiências aí na indústria farmacêutica, também tem uma longa experiência de outras operações, não só aqui no Brasil, mas na China também. Então, pode contar um pouquinho dessas culturas e falar um pouquinho das experiências que a Schott tem, como tem operação na China também, que estão aprendendo com essas lições aprendidas de lá. Falar um pouquinho, apresentar também para vocês o Wilson Souza. O Wilson, ele é o gerente geral de produção na Festo. Acho que também todo mundo já conhece a Festo, parte de equipamentos de automação, pneumática. Então, o Wilson também está responsável pela operação e produção da Festo. Eu sou o Denis Escudeiro, responsável pelo grupo de engenharia e manutenção. Estou agora também como plant manager em uma das operações da Continental aqui no Brasil, na região do Rio de Janeiro, Macaé, responsável pelo atendimento do mercado offshore, a produção de mangotes para transferência de fluidos para a indústria petrolífera. Tá? Então, essas são as pessoas, acho que são pessoas que estão aí o tempo inteiro cuidando das operaçõões, e de repente entrou uma pandemia no meio desse processo produtivo nosso, e nós temos as responsabilidades de não só manter a operação, ou de uma forma entendida de que forma que nós deveríamos manter ou não a operação, principalmente preservando a saúde e o bem-estar dos nossos profissionais, né? Então, nosso time é importante também, eu acho que é o pilar inicial de toda a nossa preocupação, e a ideia hoje é a gente abordar alguns temas que nós enfrentamos
e nos deparamos no início dessa crise, e aí dividir um pouquinho a experiência do Felipe e do Wilson, passando para a gente como eles têm tratado e as experiências para dividir com a gente de que forma que eles estão gerenciando as suas operações com essa situação atual, tá? Bom, primeira pergunta que eu queria passar para vocês, a gente lembrando mais uma vez das questões do Q&A aí do chat, vocês vão marcando ali, a gente vai vendo se já está nos nossos temas abordados. Caso contrário, a gente no final traz essas questões de vocês, caso haja alguma coisa adicional, tá? Então, com a situação atual da operação e as medidas, qual a situação atual das operações de vocês e que medidas preventivas foram implantadas nas suas respectivas para os seus respectivos times? A gente pode começar com o Felipe aí falando um pouquinho da experiência dele na SHOT, por favor. Bom dia, pessoal. Primeiramente, agradecer o convite. Estou muito honrado de estar aqui. Espero contribuir de forma positiva para essa discussão, para esse debate aqui. Bom, basicamente aqui a situação da nossa empresa, a gente continua, vamos dizer, a todo vapor, né? Explicando um pouquinho o que a gente faz. Nós somos um fornecedor direto para a indústria farmacêutica, né? A gente faz ampolas, frascos e carpules de vidro para medicamentos injetáveis, né? Então, como ligado diretamente nessa cadeia de saúde, diretamente para as farmacêuticas, a gente realmente está com uma demanda alta. Então, já estávamos com o mercado aquecido antes e continua mais aquecido, principalmente devido a essa demanda adicional agora nesse tempo de corona, né? Mas isso não quer dizer que a gente não está fazendo, não estamos tendo medidas preventivas para mitigar qualquer tipo de risco, né? Isso aí tem medidas diversas em vários fatores, mas a gente, inclusive, deixou isso bem por escrito para o nosso time todo. Então, vai de medidas de higiene, protocolos de comunicação, protocolos de liberação ou não de visitantes externos para a empresa, com cuidados com absenteísmo, cuidados com a nossa cantina, nosso refeitório, essa parte, inclusive a parte de os salas de descanso e os fumódromos, né? Então tem protocolos específicos para usar ou não essas áreas, né? Tem outros conceitos que já ficam um pouco mais difíceis de explorar dependendo do tamanho da empresa. Isso aí eu estou dividindo porque parte do grupo a gente conseguiu adotar como se fosse um zone concept, né? Compartilhamento de áreas para evitar, vamos dizer, pessoas, cruzando de uma área para outra, para evitar o risco de áreas distintas ter um contato adicional. A parte muito importante, que eu acho que para qualquer operação é onde que tem um maior volume de pessoas, é a parte de troca de turnos, né? Porque durante a troca de turnos a gente pega, vamos dizer, o dobro das pessoas que estão normalmente numa operação. Então, entre tópicos como fazer um escalonamento um pouco diferente das horas ou manter esse distanciamento social, né, uma coisa que o brasileiro não está muito acostumado, mas não ficar um junto do outro, mas dar esse distanciamento, e coisas como até realmente a gente não pensava antes, mas acesso na catraca, acesso cartão de ponto, que não é mais cartão, mas sempre digital. A gente simplesmente aboliu o equipamento, então estamos com outro processo junto com o nosso time de RH para controlar esse tipo de controle, né, com os nossos funcionários. Falando também da parte de externos, né, que a gente tem, por exemplo, terceiros que são como se fossem residentes aqui, né, por exemplo, a equipe de limpeza, a equipe que faz a nossa comida. Então, são tratados, por exemplo, como os nossos funcionários, não tem o mesmo tipo de cuidado que a gente tem para eles, mas, por exemplo, outros como transportadoras, a gente tem que ter um controle adicional, né? A gente não pode deixar entrar, vou dizendo, dentro das dependências, eles ficam na área, vamos dizer, das docas e não adentram a parte da empresa. E até outros tipos de medidas que agora está ficando até um pouco mais corriqueiro, mas no começo a gente começou já, no começo estou falando há 4 semanas atrás, fazer medições de temperatura na entrada do
do pessoal, né? Então isso aí é uma coisa que agora virou, acho que o pessoal está acostumado com isso, mas no começo gerou um certo desconforto, né? Mas como bem dito, a gente tem uma rede grande de empresas do grupo, inclusive China, onde que a gente está em contato direto, e eu, até pelo contato direto com o pessoal, a gente sabe como é que foi feito o tipo de controle lá. Então, a gente aprendeu com certas experiências dele e trouxemos um pouco antes do que vamos dizer, a grande parte das empresas, né? E, lógico, não queremos ter, mas até tendo casos em outras empresas do grupo, a gente tem, inclusive, um protocolo escrito para caso de detectar alguém com a doença. Então, se caso alguém seja detectado, a gente já tem um protocolo por escrito e todo mundo já sabe o que fazer em caso desse tipo. Se eu posso aprofundar também, dependendo do que você acha aí, Denis, mas... Vamos passando pelos temas e aí a gente gerais. vai trazendo um pouquinho das experiências aí. Wilson, e você? Tá alguma coisa diferente daquilo que o Felipe já mencionou para a gente, mas alguma coisa para adicionar aí das experiências? Como está sendo a sua operação nesse momento? Como é que tá os volumes aí para você? Primeiramente, bom dia a todos. Também agradeço o convite. É um prazer estar dividindo a experiência que nós estamos tendo aqui também na Festo, né? Em termos de operação, nós estamos com uma operação normal. Eu diria que estou com 100% da ocupação em termos da capacidade de fábrica e mesmo logística. Eu exporto por volta de 1/3 da minha produção é exportação. Eu exporto para a matriz e uma parte pequena para a América do Sul. O que eu tive um impacto maior foi a Argentina. A Argentina realmente houve uma queda significativa da exportação, mas ela representa 2% da minha operação, então não estou sentindo muito. O que eu senti muito, sim, foi a parte logística. Nós estamos tendo uma dificuldade de trazer, principalmente, componentes, matéria-prima do exterior, principalmente aéreo, porque com a redução da aviação de passageiros, muita carga vinha via os aviões de passageiro. Não no nosso caso, mas foi passado essa carga para os cargueiros. Então, aumentou muito o custo da logística em termos de aéreo e também atraso. Então, esse é um fator que eu tenho sentido na operação, que às vezes para alguma linha em função da falta de algum componente ou matéria-prima importada. Na parte de fornecedores, também teve alguns fornecedores que entraram em férias coletiva, muito em função da indústria automobilística, e também eu tive que fazer muita negociação com os fornecedores de adiantar a entrega, ou eles voltarem antes do período que eles estavam programando para conseguir me atender. Então, na operação, precisamos dia a dia estar entendendo o que está acontecendo, principalmente a parte para mim, eu estou sentindo muita parte de componentes e matéria-prima, que tem que fazer um gerenciamento muito de perto para não estar faltando para parar a linha. Quanto à prevenção, nós tivemos que tomar uma série de medidas, muitas o próprio Felipe já colocou. Uma adicional, nós não tínhamos terceiro turno, nós implementamos um terceiro turno para distanciar mais pessoas quando possível. Tem linhas que eu não consigo, porque são sequenciais, eu preciso ter o pessoal junto, mas alguns, principalmente montagem, eu consegui colocar no terceiro turno. Então, eu consegui ter menos gente nos turnos e fazendo um distanciamento maior. Um outro ponto que nós fizemos também foi na parte de os turnos não se comunicarem. Então, nós demos meia hora entre os turnos. Então, um turno termina, depois só de meia hora começa outro turno. Não se encontrarem, tanto em vestiário, o que seja, para não ter um contato com eles. Um outro ponto também na parte de visitas, está praticamente proibido qualquer visita, tanto de fornecedor como de cliente. Qualquer visita, eu tenho que fazer a liberação das visitas pessoalmente, em casos emergenciais. Então, não temos nenhuma visita. Também fizemos medição de temperatura, como foi mencionado o Felipe. Desde o começo estamos na entrada já da empresa, a pessoa precisa medir a temperatura. Se tiver algum problema, nós vamos estar mandando para casa ou atendendo. E afastamos todas as pessoas de grupo de risco. Então, pessoas maiores de 60 anos não estão vindo.
e a parte também de doenças crônicas, tanto de diabetes, pressão alta ou asma. Nós fizemos o afastamento das pessoas. No caso, colocamos de férias as pessoas já para não ter risco nenhum em termos de que elas possam ter algum contato. Um outro ponto, nós estamos implementando as máscaras agora. Essa já é uma indicação do próprio Ministério da Saúde, mas também veio uma indicação da empresa mundial para a gente estar usando máscaras. Essa é uma grande dificuldade que estamos sentindo, porque não tem máscara no mercado. Então, estamos achando meios de estar, o nosso fabricante de uniformes, para ele estar fazendo as máscaras para nós, mesmo de pano, laváveis, e nós vamos estar implementando as máscaras já hoje, já vamos estar um primeiro lote que vamos estar recebendo e já fazendo a implementação das máscaras para ter uma prevenção maior. Então, esses são os principais pontos que nós estamos colocando. Denis, muito rápido aqui, eu sei que a gente tem uma série de outros tópicos para comentar, mas a gente teve uma pergunta que, se depois a gente voltar, vai perder um pouco do contexto. O Robert Orfer, que é diretor industrial da indústria química alemã Lanxess, ali perto da região de Sorocaba, mais precisamente Porto Feliz, ele comenta aqui que 70% da empresa está em pleno funcionamento, até por ser uma indústria química na área de higiene, infraestrutura, transporte, medicina, enfim. O que ele quer perguntar para o Felipe é se essa medição de temperatura na entrada da fábrica, qual que é o método específico que ele utiliza? Então vamos lá, né? Isso aí a gente... nós temos uma doutora aqui do trabalho que trabalha junto com a gente todos nesses protocolos, principalmente quando a gente vai nessa parte de interface com nossos empregados. A gente comprou, né, a toque de caixa, medidores de temperatura à distância, né? À distância, sim, mas tem que ficar próximo, em torno de 5 centímetros da pessoa. Isso é feito na entrada, as pessoas formam uma fila, mas fila, lógico, mantendo o distanciamento. A gente, inclusive, botou marcadores no chão para guiar as pessoas o que significa essa distância, né? Pelo menos 2 metros de cada um. Dirigimos todo o fluxo de pessoas, inclusive quem chega de carro, quem chega de ônibus, quem chega a pé, para somente ter uma entrada na empresa para fazer esse controle. Então, a pessoa faz esse teste com a temperatura. A pessoa que está fazendo o teste já desde o começo já estava usando a máscara, né? E tem um protocolo para como usar o equipamento, como manter a distância, não chegar muito perto, fazer o protocolo. Tá temperatura baixa, ok, entra. Se tem uma temperatura acima de 37,2, a gente primeiro aguarda, tem um banco ali de água para a pessoa guardar. Então, ela guarda uns 5, 10 minutos ali e testa novamente, porque muitas vezes está chegando, vamos dizer, no turno da tarde, né? Está um dia quente, a pessoa já chega, vamos dizer, sobreaquecida. Então, espera um pouquinho, testa de novo, está ok, pode entrar. Daí, o protocolo médico que a gente estabeleceu com a doutora aqui acima de 37,5, imediatamente, vamos dizer, seria encaminhado para a área médica para fazer um contato com a doutora para a gente seguir nosso protocolo. Mas acima de 37,2, entre 37,2 e 37,5, a gente deixa adentrar, mas faz um cheque de temperatura 2, 3 horas depois, para ver se persiste ou aumenta a temperatura. Então, esse é o protocolo que a gente estabeleceu aqui na empresa. Legal. Beleza. Bom, vamos na frente, a gente vai pegando as outras perguntas que estão pintando aí. Então, a próxima pergunta, acho que está bem relacionada a como foi a preparação para enfrentar essa crise, né? Então, a pergunta para vocês se foi implementado algum comitê de crise, tá? Quem são as pessoas que compõem esse comitê e qual a frequência que esse comitê vem se reunindo e traqueando todas as atividades que a maioria que vocês dois acabaram compartilhando com a gente aí. Pode começar agora o Wilson para a gente, por favor. Vamos lá, Wilson, sua vez agora. Então, nós sim formamos um comitê do Covid-19, só que é um comitê que nós formamos mundialmente. Então, eu faço uma reunião cada 2 dias entre todos os gerentes porque nós temos uma dependência
e matéria-prima entre todas as fábricas. Então, nós montamos um comitê mundial em termos do Covid, que participam todos os gerentes das fábricas, mais o pessoal de planejamento de materiais, o pessoal de compras, o pessoal de segurança e saúde e 2 representantes de vendas, que também estão dentro do processo, entendendo, porque nós temos também, a festa ela fornece muito para a indústria em termos farmacêutica e também na indústria mesmo dos ventiladores. Hoje está uma demanda muito grande em termos de equipamentos para a indústria de respiradores, ventiladores, para estar atendendo as demandas num curtíssimo prazo. Nós precisamos atender, quando falamos em curto prazo, 2, 3 semanas, nós temos que estar atendendo volumes gigantescos de equipamentos, de válvulas, para estar atendendo esse mercado. Então, mundialmente, nós temos esse comitê que cada 2 dias a gente nos encontramos, tem uma série de ações que a gente vai acompanhando essas ações e entendendo como que eu tenho que acrescentar alguma ação ou mudar alguma coisa, dificuldade principalmente de fornecedores. Por exemplo, nós estamos tendo uma dificuldade muito grande com a Índia e Itália, né? Que a Índia fez um lockdown completo, então, em termos de fornecedores, estamos tendo uma grande dificuldade. Na Itália, a mesma coisa. Nós tínhamos muitos fornecedores na região lá de Milão, que nós tivemos que fazer substituição, buscar alternativas mundialmente, ver quem poderia estar atendendo. Então, nós temos esses comitês e também, lógico, tratando quanto à prevenção. Então, eu acabei de falar das máscaras, né? Nós tentamos fazer compras mundiais das máscaras na China, pela o pessoal de compras da China, mas também não estamos tendo muito sucesso, então estamos tentando na própria Alemanha, Estados Unidos, vendo onde que é possível estar atuando em conjunto para estar evitando a parada e também fazendo a prevenção para das pessoas. Ok, quanto a Felipe, agora, vamos lá. Quanto a SHOT, a gente realmente estabeleceu um comitê de crise local aqui na empresa. Já estamos faz 5 semanas já nesse comitê de crise, então a gente estabeleceu relativamente cedo, né? Basicamente compõe esse comitê de crise todos os gerentes da empresa, mais a nossa pessoa responsável pelo marketing, o nosso advogado e a doutora do trabalho, né? Então, vamos dizer, um grupo realmente multidisciplinar, e a gente estabeleceu um processo de, vamos dizer, abordar quatro grupos principais, principalmente para organizar um pouquinho a nossa conversa, né? Primeiro a gente fala do capital humano, né? Dos nossos funcionários, inclusive das famílias, se for o caso, né? Depois a gente aborda tópicos relacionados ao governo, fatores externos. Depois a gente volta a falar de clientes e depois da nossa cadeia de suprimentos, né? Então, seguindo essa ordem, a gente deixa um fluxo mais dinâmico nas reuniões. E até o começo dessa reunião foi um pouco caótico, né? Acho que no primeiro dia a gente estabeleceu isso para fazer todo dia, vamos dizer, às 3 da tarde, era meia hora de reunião o estabelecido. A primeira reunião durou 2, 3 horas, né? Mas intencionalmente a ideia foi deixar as pessoas falarem na primeira reunião, né? Basicamente tirar do sistema, né? Tinha muita ansiedade, muita ideia, muita informação, a gente realmente decidiu por deixar as pessoas falarem como se fosse num estilo quase como um brainstorming, né? E a partir da segunda em diante, sim, funilando mais, sendo um pouco mais diretivo, um pouco mais sucinto nos comentários e realmente focado nas ações, né? Então, é um desenvolvimento, as pessoas também vão acostumando no processo e vão aprendendo a respeitar e focar no assunto, porque, vocês sabem, com a super exposição de informações no momento, é difícil saber o que focar, o que não focar. Então, a ideia que a gente passou lá sejam filtros de informações relevantes e tragam somente para o grupo o que for agregar no nosso escopo de trabalho, o que está no nosso campo de influência. Porque a gente não tem como
vamos dizer, mudar o mundo nesse momento. A gente tem que focar primeiro na empresa. Então, isso ajudou o pessoal a focar um pouco as conversas e hoje em dia realmente a gente está produzimos já muito nesse período, né, nessas 5 semanas de realização do grupo. E hoje em dia, realmente, as reuniões estão demorando 10, 15, 20 minutos e, basicamente, qual é a alteração do status ou alguma ideia nova que a gente põe no grupo, né? Acrescentando também, acho que achei interessante os comentários do Wilson, e a gente está, vamos dizer, basicamente alinhado às empresas que estão fazendo. Mais 2 pontos adicionais, né? Uma, a parte de transporte público, a gente sabe que não tem transporte público, vamos dizer, de uma forma organizada no Brasil, então a gente provê transporte da empresa. Então a gente estabeleceu também um protocolo para andar somente com metade da capacidade dos ônibus. Então a pessoa tem sempre um espaço vazio ao seu lado, né? Com isso a gente teve que contratar alguns ônibus a mais para manter esse distanciamento, né? E essa parte do protocolo de máscaras, realmente é uma coisa que felizmente a gente conseguiu antever e procurar essas máscaras com grande antecedência, né? Conseguimos comprar com grande antecedência e estamos, vamos dizer, liberando para o nosso pessoal interno aproximadamente 1 semana. Mas aí a gente esbarra um pouco no nossa cultura aqui, né? Vocês sabem, eu trabalhei na China e conhecendo um pouco da cultura asiática. Lá, normalmente, a pessoa já fica resfriado, a pessoa, por hábito, por cultura, ela já põe a máscara para não infectar as outras pessoas, né? Aqui a gente começou, vamos dizer, a disponibilizar as máscaras. Uma outra pessoa pediu até, mas a aderência foi muito baixa, né? Para os nossos funcionários. E a gente realmente não quer que seja algo impositivo. Por que a gente não quer que seja algo impositivo? Porque a gente quer que a pessoa se cuide dentro e fora da empresa, né? Não adianta ela ter todos os cuidados de higiene, de máscara aqui e sair do portão, ela ficar se expondo a riscos desnecessários lá fora. Ela vai contrair de qualquer forma a doença e vai trazer de forma para dentro também. Então, nós estamos trabalhando muito nessa parte educacional, né? Que usando máscara, eu cuido de você, você não usando máscara, você cuida de mim, né? Então, a gente partiu de 10% de adesão, hoje em dia a gente está em torno de 80%, 90% de adesão, só com hábitos educacionais. Então, é um desafio, né? A gente sabe que isso é um desafio no Brasil, vai ser um desafio, a gente não está acostumado, até o pessoal fica ironizando um e outro, que usa máscara, mas agora eu acho que o pessoal está caindo a ficha e já está usando de forma proativa essa máscara. Não, basicamente isso aí. Bom, compartilhando um pouquinho também da minha experiência, como tem sido, a gente também implantou um comitê. A gente tem uma reunião diária, como o próprio Felipe falou, mais ou menos esse mesmo escopo de pessoas participando dessa reunião. A gente faz um track, inicialmente ficava quase 1 hora conversando, traqueando, mapeando todas as ações. Hoje ela acabou sendo mais um follow-up das ações, mas a gente mantém essa reunião ainda diária. Além de reuniões das operações do Brasil, também tem uma reunião 2 vezes por semana, acompanhando como está a situação das operações da Continental no Brasil. E eu também tenho, como o Wilson falou, uma outra reunião com o Grupo Mundial, falando como estão as operações ao redor do mundo. Então, também aumentou bastante a carga de outras atividades. A gente tem que manter a operação. Tem sido um desafio bem grande também para a gente conseguir traquear esse momento de crise com a garantia da operação e a segurança de todo o nosso pessoal. Tá? A próxima pergunta ela vai acabar pegando alguma das perguntas que o pessoal acabou relacionando aqui. Os desafios, a flexibilidade, a situação de home office e também como a gente tem a parte de conscientização do pessoal, né? Então, a pergunta seria: quais as flexibilidades de trabalho e medidas alternativas que estão sendo utilizadas para conseguir atender, para mitigar e implementar essas medidas preventivas com as restrições de disponibilidade de alguns itens, seja eles de qual for, né? Então, a gente tem, como vocês mencionaram, a parte de problema de transporte público e a gente tentar reduzir a utilização de transporte público do pessoal e também outros itens, como até mesmo a máscara que vocês falaram, no início estava falando também de álcool gel. Então, entender um pouco isso, também a parte de treinamento, a gente necessita da capacitação, que é uma pergunta do Robert lá. Então, a gente está conseguindo manter o planejamento de treinamento. Esses treinamentos não foram postergados. Existe alguma coisa que a gente consegue fazer ainda com ferramentas digitais e até mesmo como a
essas flexibilidades, as trocas de turnos. A gente está distanciando um turno com o outro. Como é que funciona essa comunicação? Então, que alternativas que a gente está utilizando para conseguir cobrir todas essas necessidades que surgiram de uma hora para outra nas nossas operações e de que forma que a gente está flexibilizando as nossas operações para atender tudo isso daí. Então, a gente falou que seja o nosso pessoal administrativo que não precisa estar na fábrica. A gente conseguiu colocar home office, colocou férias, banco de horas. Quais são essas alternativas e um pouquinho também dessas experiências que a gente está tendo com esses desafios que veio para a gente aí em um curto intervalo de tempo. Felipe. Então vamos lá. Já fui pegando aqui. Realmente é muito dinamismo, né? Isso acontece de uma velocidade muito intensa e tudo que você falou, a nossa ferramenta principal é trabalhar dentro desse comitê, né? Todos os assuntos que correspondem a esse cenário. Então, por exemplo, o tópico de home office, né? Nós fomos antecipando, vimos que realmente o governo de São Paulo ia anunciar a quarentena, a gente já foi se antecipando para botar todos em funções não essenciais à produção de home office, né? A ideia é focar na produção, quem precisa estar aqui para ajudar a produção vai ficar aqui, o resto tudo vai para casa. Com isso fizemos um trabalho muito intenso com o nosso departamento de TI, né? Porque não é todo mundo que tem, por exemplo, um laptop que já está estruturado para fazer um trabalho à distância. E a gente tem os nossos leis trabalhistas e nossa legislação aqui. Então, para autorizar, fizemos um termo com o nosso advogado, fizemos um termo com a parte com as boas práticas de utilização de home office para o pessoal que não está acostumado a fazer isso. E disponibilizamos, inclusive, o pessoal levou os próprios desktop para casa para fazer o home office em casa, comprar licenças adicionais de VPN, pegar um provedor adicional de VPN para ter dois provedores de VPN ao mesmo tempo, restringir todo tipo de banda maior de utilização de rede, por exemplo, aqui eu tô, vamos dizer, com acesso a vídeo, mas nossa ferramenta principal é o Skype e globalmente a gente proibiu chamadas de vídeo via Skype, né? Proibiu acessos a sites como o YouTube, que realmente carregam muito. Então, todo esse tipo de ações para viabilizar esse tipo de trabalho à distância. Né? Com isso, a gente conseguiu em torno de 90%, 95% do pessoal não essencial estar trabalhando de home office, que é uma experiência, um aprendizado tremendo, né? Imagina todo financeiro ficar fazendo nota fiscal, recebimento de casa, né? Então, fechamento de mês, todas essas coisas aí que a gente realmente tá uma comunicação muito intensa. Quando a gente aborda, por exemplo, tópicos de clientes, para a gente é muito importante não mapear somente o curto prazo, aqui a parte de ordens entrando ou saindo, mas a gente realmente mapear também a parte da cadeia de suprimento deles, né? A gente sabe que, com a nossa experiência, muito dos APIs ou dos ingredientes ativos de farmacêutico vem da China ou vem da Índia, né? Índia, inclusive, está na mídia ultimamente, que bloqueou muito desses medicamentos para vir para o Brasil e assim por diante. Então, a gente está em constante diário com todos os nossos clientes para ver se eles estão sendo afetados, se o nível deles de estoque vai atender 1, 2, 3 meses de produção e mapear qualquer interrupção na cadeia de suprimento dos nossos clientes, né? Na nossa cadeia também fizemos esse trabalho, conseguimos antecipar um pouquinho essa demanda e inflar um pouquinho nossos estoques de matéria-prima antes desse vamos dizer, da disrupção de alguns fornecedores, mas não deu para atingir todos. Por exemplo, ontem, né, inclusive, nós temos um óleo especial para a nossa produção que já estava em processo de importação, mas devido a todos esses problemas, o navio não atracou, começou a ficar perigo de a gente ficar sem esse óleo. No comitê, a gente discutiu com nossa equipe, a gente foi atrás de antes disso, a gente mapeou esse risco, em vez de realmente dispor esse óleo já para nossa, vamos dizer, para a disposição dos químicos, a gente foi armazenando esse óleo usado e contratamos uma empresa especializada em filtragem para filtrar esse óleo e a gente reutilizar. É o ideal? Não,
mas é o que a gente precisou fazer para continuar rodando sem nenhuma parada da nossa operação. Então, todo esse tipo de coisa a gente discute nesse comitê e decisões rápidas e já vai para a implementação exatamente no minuto após a reunião já está saindo para a implementação. Então, basicamente isso que está ocorrendo aqui. Legal, obrigado, Felipe. Wilson, voltando à pergunta, mas a gente tem visto, o pessoal está perguntando bastante aqui com relação à máscara, eu acho que está sendo bem de que forma que a gente está tirando o coelho da cartola, né? O pessoal está perguntando muito se está sendo obrigatório a utilização, qual o tipo de máscara que a corporação está orientando o pessoal a utilizar, de que forma que você está flexibilizando a disponibilidade. A gente sabe que não temos hoje a máscara na quantidade que todos precisam para manter suas operações. Então, a gente queria entender um pouquinho como está sendo os desafios, por exemplo, a máscara, mas também outras necessidades e flexibilidades que você está utilizando agora para conseguir atender todas essas demandas que a gente está tendo que enfrentar agora. Você pode compartilhar com a gente um pouquinho disso? Então, sobre... Opa, acho que ele caiu. Acho que o Wilson caiu, ele já vai se reconectar. Pode tocar com o Felipe, se puder responder a pergunta. Deixa eu assumir um pouquinho também, que eu estou tendo essa experiência também, e já dei uma mapeada aqui nas perguntas também. Então, a gente, com relação à parte das máscaras, até a orientação que nós estávamos tendo do trabalho aqui do grupo, era que a gente precisava oferecer as máscaras para as pessoas que estavam apresentando algum sintoma da doença, né, algum sintoma que era relacionado ao Covid, e a gente disponibilizava a máscara. Caso necessário, não era necessário a utilização. Eu voltei. Wilson, eu já volto. Não sei o que aconteceu. Deixa eu dar como é que está a minha experiência aqui. Tá ok, pode deixar. Tá okay. Deixa eu já vou passar para você a bola. Então, as máscaras não eram uma obrigatoriedade. A partir dessa semana, nós recebemos uma nova orientação para que implementássemos a utilização de máscara. Inicialmente era máscara medicinal, mas a gente vê que não tem máscara medicinal, e foi aberto para que cada localidade tenha encontrado uma solução que seja adequada para preventivo, para não só as pessoas com sintomas, mas também assintomáticas. Então, todos teriam que ser uma obrigatoriedade da utilização da máscara. Então, a gente está enfrentando agora esse problema de disponibilidade de máscara. Então, o nosso foco agora está sendo encontrar essas máscaras de pano laváveis que a gente possa reutilizar. Então, também estamos no caminho dessa alternativa. Chegamos a estudar várias outras coisas, viu um monte de oportunidades, de alternativas, mas eu acho que para trazer um conforto melhor e o funcionário estar mais seguro, que não só os sintomáticos, mas os assintomáticos também estão protegidos, então a gente está partindo para essa solução com máscara de pano, que a gente espera já na semana que vem já está na nossa operação, e a gente implantar isso 100% para todos os operadores, tá? Para todos os funcionários que estão na localidade. Outras flexibilidades que a gente utilizou, home office, como o próprio João já falou, a parte de banco de horas também, para alguma parte operacional, a gente faz alguma movimentação com, tá faltando material daqui 2 dias, a gente trabalha com a flexibilidade de home office, de banco de horas. Então, a gente está usando essas alternativas para poder traquear esses desafios. Até mesmo a parte de isolamento social, a gente tinha um problema muito de transporte coletivo, a gente aumentou a rotatividade do transporte da empresa para evitar que o pessoal utilize os transportes coletivos. Então, a gente também está fazendo algum trabalho disso. Pessoas que moram um pouquinho mais distante, a gente está fazendo reembolso de combustível para que essas pessoas evitem fazer o uso do transporte coletivo como alguma dessas alternativas, tá? Então, é mais ou menos nesse caminho que a gente está usando e flexibilizando a nossa operação para atender agora essa demanda. Ô Wilson, pode dar uma resumida também aí um pouquinho? Voltando aqui. De vocês também aí. Então, quanto à máscara, a indicação também, eu recebi uma indicação corporativa da utilização da máscara. Nós não vamos fazer uma obrigatoriedade, mas nós vamos estar orientando as pessoas, conscientizando as pessoas. Eu acredito que não vai ter uma dificuldade, porque as pessoas estão pedindo a máscara, então já está vindo até deles a necessidade de estar utilizando esse IPI. Então, eu não acredito que nós vamos ter uma dificuldade, mas sim, nós vamos fazer um trabalho de comunicação muito forte em termos de conscientizar as pessoas para a utilização da máscara. Nós vamos fazer um sistema, porque a máscara de pano ela pode ser utilizada de 3 a 4 horas, né? Então, nós vamos utilizar até 2 cores para a gente garantir que o pessoal da manhã está usando uma máscara, depois da alimentação, do almoço ou jantar, vai trocar a máscara.
nós vamos fornecer 4 máscaras para as pessoas, para dar tempo de lavarem as máscaras, né, de pano. Então, montamos todo um processo, todo um modo de fazer para que eles consigam utilizá-las. Um outro ponto, agora em termos de flexibilização, nós também não estamos permitindo que use o transporte público. O que nós estamos fazendo? Nós estamos, eu digo, no horário de pico. Eu tive bastante pessoas que eu mudei o horário de trabalho. Então, flexibilizei bastante o horário de entrada e saída das pessoas para não pegar o horário de pico. Então, eu tinha pessoas que entravam 7, 8 horas da manhã, nós estamos mudando ou mais cedo ou mais tarde. Então, a pessoa entra às 6 horas ou entra às 9 ou às 10 horas. Nós estamos flexibilizando o horário de entrada para evitar horários de picos de transporte público. Quando não é possível, por exemplo, eu tenho algumas pessoas de Guarulhos que eu estou até colocando Uber. Então, nós colocamos Uber, que a pessoa vem todo dia e vai embora com o Uber todo dia. Então, nós estamos evitando ao máximo o transporte público. Quando não é possível, nós estamos colocando uma flexibilização de horário das pessoas. Um outro ponto que eu acho interessante que nós implementamos é quanto a nós estamos recrutando alguns temporários, porque tem aumentado o absenteísmo, não só por causa do Covid, mas se você tem algum sintoma de gripe, nós já estamos indicando para a pessoa não vir trabalhar. Então, nós estamos recrutando alguns temporários. Quando nós temos necessidade, nós estamos trazendo esses temporários para estar suprindo, principalmente na parte de montagem, eu consigo fazer essa colocação de pessoas que, com pouco treinamento, já conseguem estar dando um output. Então, esse é um outro ponto importante em termos de flexibilização das pessoas. Outro ponto importante também é o home office. Todo mundo que não é diretamente ligado à produção, né, dá o suporte direto na produção, foi para home office. Nós fizemos também a mesma coisa que o Felipe comentou em termos dos desktop, liberamos os desktops, também com o advogado fazendo um termo, etc., para fazer o home office com o desktop. E muito importante, nós fizemos um treinamento formal, também via Skype, um treinamento de como fazer o home office. Boas práticas, quais os tipos de práticas que têm que ser mantidos, a disciplina, horários, basicamente todas as disciplinas para estar tendo produtividade em termos do home office. E até a nossa experiência com o home office tem sido interessante. Por exemplo, eu coloquei todo o meu contact center, ele está em home office. São os que recebem os pedidos, digitam pedidos. A produtividade aumentou. Então, você vê pela quantidade de ordens e cotações que são digitadas, ela aumentou em relação ao que eu tinha aqui presencial. Então, isso até algumas experiências que a gente está tendo, que pode ser que para o futuro, mesmo com a volta do normal, né, que a gente fala, a gente vai usar bastante das experiências que nós estamos tendo atualmente. Ok, obrigado, Wilson. Bom, acho que a gente acabou falando bastante de... Oi, pode falar, Felipe. Gostaria de acrescentar 2 pontos ali. Acho que tem bastante tópico interessante para a gente abordar aqui, mas gostaria de abordar dois tópicos aqui. O primeiro é absenteísmo. É realmente o nosso foco principal agora, que uma vez que a gente realmente, que nem o Wilson falou, a gente conseguiu de forma bem sucedida tirar bastante gente da fábrica aqui, da localidade para trabalhar em home office, está sendo isso, vamos dizer, uma experiência até positiva, o pessoal está conseguindo produzir. A ideia é quem está aqui, a gente não perder nossa carga de trabalho que está aqui vindo trabalhar. Então, nosso foco está muito forte nesse absenteísmo. Então, um monitoramento muito forte nosso, dos gerentes, principalmente da produção, que tem bastante gente, manutenção, e do nosso RH. Então, coisas simples, por exemplo, antigamente a gente dava um almoço especial quando a gente batia as metas do mês, né, para todo mundo. Agora, a gente, em vez de fazer isso baseado em meta, a gente faz isso toda semana para os funcionários que estão vindo aqui, vamos dizer, contribuindo com a parte deles e vindo para a empresa. Então, a gente está dando esse almoço especial em forma de reconhecimento e agradecimento para eles virem para cá. Não estou falando que é somente isso, mas é todo o cuidado. Eu estou falando de algumas ações concretas que dá para a gente pensar em fazer. E estamos, vamos dizer, bater até aqui na madeira, com absenteísmo baixo,
praticamente igual ao anterior, abaixo de 2%. Então, eu acho que o time está realmente bem comprometido para manter a operação rodando o mais, vamos dizer, produtivo possível. Quanto a máscaras, e como tudo hoje em dia, acho que são tópicos polêmicos, existem muita informação, diferentes fontes. Não quero dar um tipo de recomendação aqui, mas a recomendação é realmente todo mundo estude, tire suas conclusões e depois procure as fontes que façam sentido para vocês. As fontes que a gente pesquisou aqui na empresa, o que a gente está fazendo? Porque essas máscaras é um recurso muito escasso agora, mas a gente conseguiu, pelo menos um número mínimo para os nossos funcionários. Nós estamos baseado em informações da Anvisa, baseado em informações de, por exemplo, uma associação americana de cirurgiões, por exemplo, buscando diferentes fontes de informação, a gente conseguiu um método de cuidar dessas máscaras e reutilizá-las, né? Eu só vou deixar uma dica para pessoas pesquisarem, tá? Novamente, não estou falando para fazer isso aí, mas uma ideia que a gente teve aqui por exemplo, a Anvisa já autoriza a utilizar essa máscara profissional por 12 horas ou um turno inteiro. Então, ela pode usar toda essa máscara durante o dia inteiro. Após o uso, com muito cuidado, realmente retirar a máscara e botar numa embalagem de papel. Por que de papel? A gente viu que o vírus sobrevive menos tempo no papel do que em outras superfícies como plástico ou metal. Então, põe nessa superfície, põe nessa embalagem de papel e numera, põe seu nome e numera. 1, 2, 3, 4. Daí no dia seguinte pega a sacolinha 2 e usa 2. Depois no terceiro dia pega 3. Quando você passar esse ciclo de 4 dias, se tinha algum tipo de contaminação, o vírus já não sobrevive mais, então no quinto dia você pode usar a máscara de novo que você usou no primeiro dia. Então com isso você consegue reutilizar as máscaras sem realmente jogar no lixo, né? Então é uma dica aí que talvez sugiro vocês pesquisarem e se realmente houver um interesse atrás disso aí. Obrigado, Felipe. Eu acho que a gente tem visto, eu estou vendo aqui algumas perguntas bem relacionadas a um tópico que a gente falou bastante aqui, e é uma das pautas que a gente vai ter aqui para perguntar agora, com relação ao assunto do home office, né? Então, a gente tinha algumas atividades que uma parte da nossa equipe estava trabalhando com home office, utilizava essa ferramenta para o pessoal, mas a gente viu que a gente teve que aumentar a utilização dessa solução do home office, né? Então, a minha pergunta está bem direcionada a isso, como a gente tem medido a produtividade, como tem sido a aceitação do pessoal utilizar essa ferramenta e como tem sido as suas experiências com esse acréscimo da utilização do home office e de que forma que você está conseguindo medir a produtividade desse pessoal, se tem alguma regra, alguma forma que você consegue medir isso. Então, aí agora o Wilson pode começar para a gente, falou bastante de home office, explicar para a gente como ele tem utilizado dessa ferramenta aí para flexibilizar o trabalho do pessoal. Em termos de home office, é lógico que tem operações que ficam muito mais simples você medir. Eu acabei de comentar sobre o contact center, né? Você tem métricas muito específicas que a gente já media antes, né? E continua medindo e você consegue verificar exatamente qual é a produtividade que você está tendo em algumas operações. E em outras você não tem métricas tão precisas como eu comentei do contact center. Mas nós temos uma prática que foi colocada para todos os gestores, primeiro dele estar em comunicação todo dia com todos os seus funcionários que estão em home office. Então ele faz reuniões, a ideia é não ser demorada, reuniões de 10 a 15 minutos, verificando o que aconteceu no dia anterior e quais são os planos ou necessidades para o dia atual. Então, dessa forma, existe um follow-up muito contínuo do trabalho e também o gestor dando suporte que é necessário para a pessoa cumprir aquilo que ela tem necessidade ou planejamento de estar fazendo. O que eu digo também é o treinamento que nós fizemos para o pessoal de home office, dando indicações de boas práticas, disciplina, horários, e o local, mesmo a parte de ergonomia, de como deve ser feito o home office, tem ajudado bastante, orientado as pessoas de como está se procedendo no home office. Então, essas práticas, eu diria que tem ajudado bastante e nós temos visto que realmente a produtividade tem sido muito boa
com o home office. Em algumas, que eu comentei até, é a que eu meço mais de perto, né? Ela tem aumentado a produtividade em relação à presencial. Então, tem sido uma boa prática em termos... É lógico que eu tenho algumas, por exemplo, na engenharia. Praticamente toda a minha engenharia está em home office. Só que, às vezes, eu tenho alguma dificuldade aqui na produção, eu tenho, às vezes, projetos especiais, então nós deixamos algumas pessoas que moram mais perto de alerta. Então, eu digo, essas pessoas estão de home office, só que existe um compromisso. Se houver a necessidade, a pessoa em 10, 15 minutos, ela vem aqui e resolve alguns problemas específicos que nós temos de alguns projetos especiais. Então, tem algumas práticas que nós colocamos para evitar a parada até da nossa produção em função de falta de suporte. Tá ok? Legal. Termos Obrigado, de Wilson. home office, Felipe. em termos de home office, basicamente, é bom saber que a gente está, vamos dizer, alinhado novamente, Wilson, o que você está fazendo em termos de reuniões diárias. Eu acho que realmente é importante. Reuniões curtas, mas diariamente para ter um acompanhamento com o time. A gente faz isso, cada departamento, cada gerente faz com o seu time, né? E para manter um mínimo de continuidade no que a gente já fazia antes, nós tínhamos, que nem na produção, nós temos o nosso shop floor meeting, a gente tem em áreas administrativas também, o nosso office floor. Então, para a gente manter o mínimo de coerência no que a gente fazia antes, a gente criou um quadro digital nisso, né? Então, a gente faz as reuniões no mesmo horário, com as mesmas pessoas, só que através do Skype, por exemplo, mas com o mesmo diagrama do quadro, e as pessoas vão atualizando live com fontes diferentes nos campos que eles já estão acostumados a trabalhar. Então, um mix entre o que existia aqui real nos quadros de Office Floor com a ferramenta de Skype que a gente está trabalhando. Então, isso é uma coisa que a gente faz a mais aqui. Legal, obrigado. Gente, a gente viu muitas perguntas aqui. Eu acho que o João tá tentando acompanhar aqui as perguntas. A gente tentou, de alguma forma, abordar as perguntas que acabaram pintando aqui na parte das questões. Espero que tenha conseguido cobrir boa parte delas, mas a gente aí tem mais 5 minutinhos, um pouco mais disso, para a gente encerrar a nossa live aí falando um pouquinho das nossas operações, compartilhando nossas experiências. Então, eu queria fechar aí com vocês para a gente finalizar, dando uma visão geral. Primeiramente, agradecer a vocês a participação. Depois o João faz o fechamento aí normal, mas agradecer a participação de quem também acessou aí o webinar e participou, agregando questões e mais material para a gente poder discutir. Mas a última questão, até mesmo respondendo mais uma das perguntas aqui da Amanda também, que está aqui participando da live, entender como que vocês estão considerando agora a possível extensão ou não desses isolamentos, da parte de isolamento social. Quais são as suas expectativas operacionais, considerando não só, como vocês já muito falaram, da parte de cadeia de fornecimento, a parte de clientes, que vocês veem como que vai ser essas demandas, continuando essa projeção, e se muitos desses protocolos que a gente está implementando agora, essas rotinas de segurança preventiva, essas coisas, como que a gente se vai utilizar dessas ferramentas e dessas soluções, não só agora, mas após a gente passar por essa situação de crise. Então, eu queria escutar um pouquinho do Felipe aí, como que está as expectativas e a projeção agora para as próximas semanas, né? Acho que não dá nem para a gente falar muito de mês, porque as coisas mudam de um dia para o outro. Então, pelo menos nas próximas semanas, quais são as suas expectativas aí, Felipe? Eu acho que você falou tudo aí que não dá para a gente antecipar muita coisa, porque o volume de informação está tremendo. Cada dia vem informação nova, mas nós esperamos que realmente, eventualmente, a gente comece, vamos dizer, a baixar um pouquinho esse estado de quarentena geral aqui no estado, né? Eu acho que a gente vai ser realmente, eu prevejo que a gente vai ficar um pouco mais conservador nesse sentido. Vamos tentar estender um pouquinho esse home office por um período maior. Eu acho que foi uma experiência bem sucedida que a gente, vamos dizer, não costumava trabalhar muito antes e realmente abrem portas aí, porque a gente sabe que mostrou que dá para continuar sendo produtivo nesse formato, né? É uma mudança de paradigma aí que realmente e até um conflito de gerações, principalmente nesse tipo de tópico. Mas eu acho que realmente dá para continuar sendo produtivo. Mas eu sei que você falou da cadeia de suprimento, mas realmente a gente tem que monitorar para como é que a gente vai desenvolver com nossos clientes, né? Com essa indústria farmacêutica, porque realmente é um tópico muito importante para a gente,
que a gente realmente a gente está muito preocupado com o nosso papel nessa cadeia, né? A gente, como líder absoluto de mercado aqui, a gente não pode parar de forma alguma, mas a gente tem que saber também o que está acontecendo com nossos clientes. E, a princípio, todos estão com um prognóstico de continuar operando de forma normal para os próximos meses, né? Se não maior, né? Então, essa é a nossa maior preocupação no momento, manter essa cadeia de suprimento para a indústria farmacêutica e manter nossos funcionários realmente motivados para continuar vindo, cumprindo esse papel importante que a gente tem aqui, né? De uma forma geral é isso aí. Eu acho que eu agradeço de novo o convite. Espero que eu tenha contribuído com o grupo, com as perguntas, né? E estamos comprometidos para continuar fazendo nosso papel aqui. Bom, o Wilson, passando a bola para você. A gente já falou bastante de cadeia de fornecimento. Eu acho que um desafio para as próximas semanas é não só manter a equipe, a saúde e a integridade do nosso pessoal. Eu também falar um pouquinho como vai ser esses desafios para as próximas semanas, esses protocolos, como que você vai abordá-los para a continuidade da sua operação, garantindo a comunicação, o bem-estar, e o pessoal está bem entendendo quais são as necessidades da operação e como que estão sendo protegidos para reduzir mitigar a probabilidade de contaminação dentro da operação. Aqui na FESP nós estamos fazendo alguns cenários. Nós acreditamos que vai ter uma queda por volta de 10% na nossa demanda, então vai afetar isso a operação. Só que a Festo, não só aqui no Brasil, mas mundialmente, ela tem uma diretriz de não reduzir a nossa estrutura em termos de pessoal, para estar preparado para o futuro. Nós acreditamos que num futuro não muito longo, nós vamos estar voltando e vamos voltar forte. Então, nós acreditamos que nós temos que manter, flexibilizando em termos, usando banco de horas, férias, todas as possibilidades que a gente tiver para não reduzir a estrutura, mesmo com uma possível redução que nós tenhamos de 10%, mas nós estamos firmes em termos de não reduzir. Em termos de utilização das ferramentas, eu confesso que eu era um resistente da parte de home office, então eu estou aprendendo e vendo que realmente é possível e tem produtividade. Eu coloquei um caso que para mim é muito emblemático, que aumentou a produtividade e eu vejo claramente isso, então tenho aprendido também muito, e acho que todo mundo tem aprendido muito também com a crise. Então, aí vejo que nós vamos utilizar bastante das ferramentas que nós estamos usando hoje e também dos cuidados que nós temos em termos de prevenção para o futuro. Então, acho que todo mundo está num aprendizado aí para estar melhor aí no futuro. Então, eu agradeço também a participação, espero ter contribuído e qualquer nova contribuição que eu possa ter, por favor, me convidem. Tá, obrigado, Wilson e Felipe. Só para agregar também da minha parte com relação à situação da minha operação, uma coisa que eu tenho feito bastante com a nossa equipe de RH e a própria liderança no chão de fábrica é pegar o clima do pessoal. A gente tem feito não uma pesquisa formal, mas uma abordagem bem informal mesmo. E aí, o que você está achando? Está faltando alguma coisa? Então, a gente também tem pego também um pouco da temperatura do chão de fábrica para entender como que a gente está tratando os temas para disponibilizar a melhor informação para eles. Comunicação constante com o chão de fábrica, pegando esse termômetro também, para a gente entender de que forma que a gente pode manter a operação durante esse período. Lógico, como o Felipe e o Wilson falaram, monitorando a cadeia de fornecimento, vendo como é que está a saída também, os nossos clientes estão recebendo, está entrando pedido, para que a gente possa monitorar a sequência da operação. Mas, principalmente, prestando atenção como está o chão de fábrica, pegando do pessoal um feedback e medindo essa temperatura, não só do corpo, mas também de preocupação, de como o pessoal está achando que a gente está abordando esse tema de uma forma preventiva para mitigar todos os riscos do pessoal. Tá? Agradeço mais uma vez ao João pelo convite aí, mais uma vez fazendo a direcionamento aí do evento, mas espero que a gente possa ter contribuído de alguma forma ou de outra para o pessoal que participou da live. E depois o João compartilha nossos contatos aí, se alguém precisar de alguma coisa, se alguma pergunta deixou de ser muito bem esclarecida, podem nos procurar, porque de alguma forma ou de outra a gente vai passar o que a gente tem vivido e de que forma que a gente tem contornado essa situação para conseguir garantir a operação nesse momento. Tá bom? João, passo a bola para você, mais uma vez obrigado, para você fazer o fechamento aí.
Obrigado, Denis. Eu queria agradecer vocês, panelistas, pela usual contribuição, não só de vocês como pessoa jurídica, mas de suas respectivas empresas, que são bem ativas nas atividades aqui da Câmara e sempre contribuem conosco. Eu estou deixando aí na tela um contato do nosso e-mail de integração, @hkbrasil.com, onde, se porventura alguma das suas perguntas, que pelo meu controle interno, aparentemente a gente respondeu todas, mas eventualmente alguma delas não foi respondida da forma como vocês gostariam, a gente pode compartilhar sua pergunta junto com algum painelista para ele poder gentilmente depois responder, entrar em contato com você e dizer como é que é feito na empresa dele. Tá? Eu estou enviando agora, nos próximos 5 minutos, uma pesquisa de satisfação em relação a esse webinar, que é algo que deve levar em torno de 1 minuto e meio para você preencher. E eu queria que você usasse isso, ou o próprio e-mail de integração, como fonte de comunicação com a Câmara, para a gente poder saber o que mais que a gente pode fazer além desses webinars, né? Ou se porventura a gente tem que mudar algum formato. Por exemplo, eu senti que hoje, caso fosse 1h30, seria mais bacana, mas muitas vezes a gente está com uma coisa em mente, nossa Câmara, que não corresponde à realidade do nosso associado, então seria bom você dar esse feedback para a gente, motivo pelo qual eu agradeço já e ficaria muito contente se você pudesse responder essa avaliação com sugestões também. Tá? Dessa vez não teve apresentação, um PowerPoint para eu compartilhar, então nesse e-mail de agradecimento vai ter só a pesquisa que você vai poder responder e a gente vai ficar feliz em poder responder de volta ou então passar os contatos dos painelistas para que vocês sanem as suas dúvidas. Mantendo a pontualidade alemã, começamos às 10, vamos terminar às 11. Então queria por último agradecer ao Denis, ao Felipe, ao Wilson e à Câmara em si para a gente... É muito importante continuar fazendo essa série de webinars e a gente está à disposição para não só continuar fazendo eles, mas atender todas as sugestões que vocês compartilharem conosco, tá bom? Um grande abraço a todos, eu declaro, portanto, o fim desse painel e espero que todos tenham gostado. Um grande abraço. Obrigado.